Existe um tipo de ruído que não vem de fora. Não vem do trânsito, das pessoas, das notificações. Vem de um lugar muito mais silencioso e muito mais traiçoeiro. É o ruído da comparação. Ele não grita, não avisa, não aparece na porta da sua mente pedindo permissão. Ele simplesmente entra, se instala e começa a trocar suas certezas por dúvidas suas, virtudes por inseguranças, sua força por ansiedade. A comparação nasceu como um instinto, mas no mundo moderno se transformou em um vício. Um vício mascarado de admiração, um veneno disfarçado de inspiração. Uma espada apontada para o próprio peito que o ser humano insiste em carregar. E esse veneno opera de modo lento. Ele não destrói de uma vez. Ele desgasta você como água moldando pedra, pensamento a pensamento. A comparação te convence de que existe uma corrida lá fora que você deveria estar vencendo. E quando você acredita nisso, você perde a própria pista. Perde o próprio ritmo, perde a própria história. Porque não existe derrota maior do que abandonar quem você é para tentar alcançar quem você nunca foi. A comparação começa sempre da mesma forma. Você olha para alguém, uma foto, uma conquista, um resultado. Algo pequeno, simples, aparentemente inofensivo. E, de repente, o que antes era só curiosidade vira cobrança. O que era neutralidade vira pressão. O que era apenas um olhar vira uma ameaça. Porque você não enxerga mais aquela pessoa. Você enxerga tudo aquilo que você acha que não é. E o ser humano sofre não pelo que vê, mas pelo significado que cria. Você vê alguém sorrindo e acredita que ele tem paz. Você vê alguém tendo sucesso e acredita que ele nunca falhou. Você vê alguém chegando ao topo e acredita que ele nunca sangrou escalando. Você vê a máscara, mas compara com sua pele. Você vê o palco, mas compara com seus bastidores. Você vê o fim, mas compara com seu começo. E isso é injusto. Injusto com você. Injusto com sua jornada. Injusto com sua coragem. Porque cada ser humano conhece a própria dor, mas só conhece a fantasia da dor do outro. A comparação te ensina a olhar para o lado, quando o que realmente importa está dentro. Ela fragmenta sua identidade. E o ser humano que perde identidade perde força. Porque força não nasce de músculos, nasce de direção. A comparação rouba isso sem você notar. Ela te convence de que você está atrasado. Mas atrasado para quê? Para a vida de quem? Para a história de quem? Para a corrida de quem? É curioso. O ser humano corre tanto para não parecer lento que esquece que a pressa é o disfarce do medo. Você não precisa acompanhar ninguém. Você precisa acompanhar a si mesmo. A sua evolução, a sua construção, o seu caminho. Mas a comparação não quer que você pense assim. Ela quer que você se sinta para trás. Porque quem se sente para trás se desespera. E quem se desespera perde foco. E quem perde foco perde força. E comparação não entra na sua mente para te inspirar. Ela entra para te cansar. E quanto mais cansado você fica, menos percebe que é ela quem está drenando sua energia vital. Você não está atrasado. Não está perdendo, não está fracassando. Você só está vivendo um tempo que é só seu. E isso deveria ser motivo de orgulho. O estoico entende isso. Ele sabe que cada vida é uma montanha. E que olhar constantemente para a montanha do outro faz você tropeçar na própria pedra. Ninguém sobe duas montanhas ao mesmo tempo. Ninguém vive duas histórias ao mesmo tempo. Ninguém encontra paz, tentando copiar o caminho de outra alma. A comparação faz você esquecer que existe beleza no seu ritmo. Existem lições no seu atraso. Existe sabedoria no seu tempo. A vida não te coloca onde você deveria estar. Ela te coloca onde você precisa estar para crescer. A comparação te rouba a capacidade de enxergar isso, porque ela distorce a visão como um espelho quebrado. E quanto mais você olha, você se cobra mais, se pressiona mais, se diminui mais. Até o ponto em que você não sabe mais se está buscando evolução ou apenas tentando provar algo para pessoas que nem pensam em você. Pessoas que você talvez nunca veja. Pessoas que você nem conhece. Pessoas que você transformou em juízes imaginários dentro da sua mente. A comparação cria um tribunal que não existe. E mesmo assim, você se coloca no banco dos réus. É uma guerra onde você sempre perde. Mas existe um detalhe que o mundo esconde e que poucos têm coragem de encarar. Você não inveja a vida do outro.
Você inveja a versão idealizada que sua mente criou. E essa versão nunca existiu. Você sofre por um fantasma e chama esse fantasma de realidade. Tudo que você vê é superfície, mas tudo que você sente é profundidade. O estoico não faz isso. Ele entende que a comparação é uma armadilha emocional. Ela só funciona quando você não presta atenção onde pisa. A comparação não é apenas sobre querer o que o outro tem. É sobre esquecer o valor do que você já construiu. É sobre se olhar no espelho e enxergar só ausências e nunca conquistas. A comparação transforma você em um inimigo de si mesmo. E não existe vitória em lutar contra o próprio reflexo. A primeira libertação do ser humano começa quando ele para de desejar ser alguém e começa a desejar ser inteiro. Quando ele para de competir com outras vidas e começa a competir apenas com o próprio eu de ontem. Esse é o duelo mais honesto. E a única guerra que realmente vale a pena vencer. A comparação não apenas distorce, ela esconde. Esconde partes suas que você não vê há anos. Esconde talentos que você deixou de usar. Esconde alegrias que você se esqueceu de sentir. Ela cria uma névoa. E dentro dessa névoa, tudo que pertence a você parece menor. Mas existe algo que a comparação jamais pode tocar. Sua essência. A essência não se mede em números. Não se pesa em likes. Ela existe desde antes da sua primeira lembrança. E existe muito depois de qualquer resultado. O estoico sabe disso. Ele sabe que a essência é o único território onde a comparação não consegue entrar. E é por isso que ele volta para dentro. A comparação te convence de que o tempo está correndo, que você está ficando para trás, que as oportunidades têm prazo curto, que a vida dos outros está acelerando e a sua não. Mas isso é uma ilusão produzida pela ansiedade. A verdade é simples. Você não está em competição com ninguém. Porque ninguém no mundo tem a combinação exata de experiências, dores, talentos, traumas, escolhas, batalhas e renascimentos que formam você. Comparar trajetórias é como comparar livros por número de páginas. Não faz sentido. Não revela nada. Não explica nada. O que te define não é a velocidade do seu progresso. É a direção do seu propósito. Isso só você pode enxergar. A comparação, quando ignorada, se dissolve. Quando observada, perde força. Quando compreendida, desaparece. Ela precisa da sua atenção para sobreviver. Ela se alimenta do seu foco, da sua insegurança, da sua pressa. Mas quando você a encara com clareza, ela se torna pequena. Ela não passa de uma sombra. E sombras só existem quando você vira as costas para a luz. Virar para a luz significa aceitar sua própria história. Aceitar seus altos e baixos. Aceitar sua velocidade. Aceitar que a sua vida não é um quadro exposto numa galeria, mas uma obra sendo pintada enquanto você respira. E obras em processo não podem ser comparadas. A verdade é que a comparação te impede de ver o próprio progresso. Você sobe um degrau e nem percebe. Aprende algo novo e não celebra. Mas o progresso real é silencioso. Ele parece pequeno demais para o orgulho e grande demais para a pressa. É por isso que tantos não o enxergam. O estoico enxerga, porque ele não olha para o que falta. Ele olha para o que cresce. E o que cresce com calma, cresce para sempre. Existe uma verdade que dói, mas liberta. Você nunca vai vencer a corrida da comparação, porque essa corrida não tem linha de chegada. E não tem porque não existe. É uma ilusão criada pela mente. E o estoico recusa competir com ilusões. Ele prefere competir com aquilo que é real. Com impulsos irracionais, com a própria tendência humana de se distrair do que importa. Essa é uma competição justa. A comparação enfraquece, mas a autossuperação fortalece. E quando você escolhe se superar, em vez de se comparar, algo muda dentro de você. O peso diminui, a energia volta, o foco se alinha, o mundo fica menos barulhento e sua mente fica mais próxima de você. A comparação é uma porta aberta que precisa ser fechada todos os dias. Ela sempre tentará entrar, sempre buscará brechas, sempre baterá nas paredes da sua mente. Mas você não é obrigado a deixá-la morar aí dentro. A cada vez que ela aparecer, lembre-se, a vida dos outros não é seu mapa. E seus resultados não definem seu valor. Seu valor está no que você constrói quando ninguém está olhando, no que você supera quando ninguém entende. No que você persiste quando ninguém acredita. Seu valor está no silêncio. E no silêncio não existe comparação.
Você não precisa ser melhor do que ninguém, precisa ser melhor para si, mais focado, mais alinhado, mais consciente, mais inteiro. Comparação divide, a consciência integra, e o ser humano que se integra volta a ser forte. A comparação tenta te convencer de que você não é suficiente. Chegamos ao ponto em que a mente já não se distrai com o lado. Ela começa a perguntar: e se eu parasse de medir minha vida pelos números dos outros? E se eu mudasse a régua? E se a maior métrica fosse a integridade e não a aprovação? Essas perguntas são simples, mas a resposta exige coragem. Coragem para encarar sua rotina, suas escolhas, suas desculpas e sua preguiça. Coragem para admitir que, por vezes, você tem sido espectador da própria vida, observando as vitórias alheias como se fossem janelas para um mundo onde você não pode entrar. A reflexão verdadeira não é confortável. Ela descasca camadas. Ela revela o que você tem alimentado em silêncio. E quando se olha com honestidade, aparece algo que transforma tudo: a responsabilidade. Responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é reconhecimento do próprio poder. É entender que mesmo em uma era onde tudo parece pré-cozido e comparável, você tem a última palavra sobre o que cultiva dentro de si. Pense nisso. Se a comparação é um ladrão, a responsabilidade é o guarda que vigia o cofre. Ela não promete resultados rápidos. Ela não vende atalhos, mas mantém a porta fechada para quem quer entrar e saquear. Quando você assume responsabilidade pela sua jornada, 3 coisas mudam. Primeiro, sua atenção se afina. Você para de dispersar energia com olhos alheios e começa a direcionar força para onde importa. A atenção é um músculo, e como todo músculo, precisa de prática, rotina e resistência. Treine sua atenção. Defina 3 ações por dia que apenas você fará por sua própria evolução. Pequenas vitórias repetidas são o cimento da grande construção. Segundo, sua métrica se desloca. Você troca likes por consistência, troca aplausos por disciplina. Em vez de medir valor por reflexos externos, mede por fidelidade a um propósito. Essa métrica não explode viralmente, mas floresce internamente. E o que floresce por dentro, cedo ou tarde, muda o mundo ao seu redor. Terceiro, sua paz retorna. Comparação rouba a paz, porque cria dívida imaginária. Você sente que deve ser diferente do que é. Ao aceitar responsabilidade, a dívida some. Você não deve ser outro, deve ser real, deve agir conforme sua matéria, e essa simplicidade acalma. A grande lição que quero que você leve é simples e rígida como pedra. Sua vida não é comparação, é criação. Comparar é gastar tempo olhando as vitrines alheias. Criar é trabalhar na oficina escura, onde sua alma fabrica significado. Você pode ficar admirando a vitrine do outro, ou pode ligar as luzes do seu ateliê e começar a construir. É aceitar que grandeza não é espetáculo imediato. É paciência com furor. Agora, o final. Não um encerramento leve, mas um chamado para transformar o que leu em prática brutal e fiel. Feche os olhos por um instante. Respire. Sinta o próprio corpo existir no aqui e agora. Permita que a verdade do seu ritmo ecoe por alguns segundos no silêncio. Quando abrir os olhos, tome uma decisão simples e inegociável. Por 30 dias, você não permitirá que a comparação dite uma única escolha sua. Poderá observar, sentir, avaliar, mas não agir sob sua tirania. E quando o impulso de se comparar vier, e ele virá, você fará apenas uma coisa: devolverá o olhar para dentro. Perguntará: qual é a minha ação agora? E fará. Essa disciplina não é suavemente romântica. É guerra diária, e as guerras dignas são feitas de rotinas humilde e repetição. Imagine-se daqui a 1 ano, sem ter vivido pela régua do outro, sem ter abandonado suas costas por tentar carregar as expectativas alheias. Imagine-se inteiro, calmo, forte, com passos que não vacilam à vista do sucesso alheio. Imagine que, naquele ano, você olhou para trás e agradeceu por ter escolhido construir em silêncio. Essa imagem não é ficção, é consequência. E a primeira escolha que leva até ela é sua, agora, neste segundo.
Feche com honra, levante com coragem, caminhe com paciência. Seja o mar que não se preocupa com pedras no caminho. Seja a montanha que permanece. Seja, por fim, inteiro. Se este vídeo acendeu algo em você, faça 3 ações simples e diretas. Curta, comente com uma verdade que você vai abandonar e inscreva-se em O Último Estoico BR. Até o próximo encontro. Siga firme, seja inteiro, fique inabalável.